Introdução à Informática. Essa é a aula 5, falamos sobre internet. Vamos começar a aula. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre o histórico e evolução da internet, assim como conectar alguns navegadores web e motores de busca, como também a utilização de e-mails e serviços de armazenamento. Por fim, veremos algumas boas práticas de segurança. Introdução. A internet é uma rede mundial de computadores e tem um papel fundamental no cotidiano de pessoas e empresas. Das principais atividades da internet, podemos usar o acesso a páginas e vídeos, o envio de e-mails, o trabalho colaborativo e teletrabalho, assim como também teleconferências. As atividades disponibilizadas através de computadores conectados à internet são chamadas de servidores. Histórica e evolução da internet. A internet começa em 1960, com a implementação das primeiras redes de computadores com a criação da ARPANET. Em 1970, temos o crescimento da ARPANET. Em 1980, a padronização de conexão dos computadores da ARPANET para TCP/IP. Em 1990, temos a popularização do World Wide Web e o surgimento dos primeiros navegadores populares. Em 2000, ampliamos o acesso à internet a nível mundial e a popularização de redes sociais. Em 2010, a popularização da computação em nuvem e internet das coisas. Conectando a internet. As primeiras conexões domésticas começaram por modem conectado à linha telefônica. Tivemos também uma popularização das conexões de banda larga no final da década de 1990 e no início dos anos 2000. Atualmente, a grande maioria das conexões usa um modem externo ligado a um roteador de wireless ou Wi-Fi. É necessário contratar um serviço de um provedor de acesso que normalmente faz a instalação e configuração. O usuário final precisa apenas conectar um cabo de rede ao roteador e acessar a rede sem fio. Configurando o Wi-Fi. Toque no ícone próximo ao relógio. Ele mostra as conexões estabelecidas ou permite conectar uma rede. Quando clicamos em uma rede sem fio mostrada, pode ser solicitada uma senha para confirmar a conexão. Navegadores web, também conhecidos como web browsers ou navegadores, conseguem interpretar a linguagem das páginas, mostrando informação em imagens, links que veremos na tela. Navegando na internet. Na barra de endereços, entramos com a localização da página, o Uniform Resource Localization, a URL. O navegador busca o conteúdo da página da internet e exibe na tela. Podemos adicionar nossas páginas preferidas no catálogo de favoritos do navegador. Basta apenas clicar no ícone da estrela após a URL, ou utilizar o comando Ctrl+D no teclado. Principais navegadores. Os principais navegadores são o Chrome, o Edge, o Firefox, o Opera e o Safari, sendo que o Safari funciona apenas no sistema operacional do macOS, mas os demais estão disponíveis tanto para macOS como para Windows e para Linux. A escolha do navegador depende de alguns fatores, sendo eles de licença, velocidade e disponibilidade de extensões. Cada dispositivo conectado à internet possui um endereço de Internet Protocol, um IP. A web possui um serviço chamado Domain Name System, ou DNS, que permite associar nomes alfanuméricos aos endereços IP. Por exemplo, ifmg.edu.br está associado a um endereço IP. Mesmo com os serviços de DNS e o catálogo de favoritos, encontrar uma determinada página na internet pode ser desafiador. Além disso, a URL pode sofrer alterações. Para lidar com essas questões, existem sites chamados de motores de busca, que nos auxiliam a encontrar informações na internet. Motores de busca são sistemas computacionais que percorrem os links das páginas da internet e catalogam conteúdo em um banco de dados. Os principais motores de busca são o Bing, o DuckDuckGo, o Google e o Yahoo. Podemos pesquisar por assunto as páginas que queremos. Com exceção do DuckDuckGo, a maioria dos motores de busca também armazena alguns dados sobre nossas buscas. Utilização de motores de busca. Escrevemos o conteúdo a ser buscado em uma caixa de texto. Clicamos no ícone da lupa ou pressionamos Enter. O motor de busca retornará uma lista de links de resultado. E-mails são formas de mensagens eletrônicas que podemos enviar ou receber. Um e-mail tem um remetente ou um ou mais destinatários. Precisamos de um serviço de e-mail para cadastrar um endereço de e-mail. Os principais serviços de e-mail gratuitos são o Gmail, o Outlook e o Yahoo. Por exemplo, o e-mail biblioteca.bambuí@ifmg.edu.br
é o endereço institucional da biblioteca do IFMG. Além dos e-mails institucionais, também podemos utilizar serviços gratuitos de e-mail para e-mails pessoais. Criando uma conta de e-mail. Acessamos um dos provedores de e-mail gratuitos e clicamos na opção de cadastre-se ou criar uma conta. Entramos com nossas informações pessoais e definimos também uma senha e um endereço de e-mail desejado. O endereço de e-mail deve ser único. Pode acontecer de um endereço de e-mail que desejamos já estar sendo em uso. Nesse caso, precisamos escolher outro até que ele esteja disponível. Além disso, devemos confirmar com um número de telefone para receber um código de confirmação e validar a conta. Organização da conta de e-mail. As contas de e-mail são divididas em caixas para melhor organização do conteúdo, sendo a caixa de entrada para e-mails recebidos, com estrela para e-mails marcados com estrela, a caixa importantes para mensagens consideradas importantes, enviados para os e-mails que enviamos do nosso e-mail, rascunhos, e-mails escritos mas ainda não enviados, todos os e-mails, que são todos os e-mails que temos acesso, spam, mensagens com conteúdo indesejável em geral de forma automática, e lixeira, os e-mails apagados. Podemos criar marcadores personalizados também para melhor organização do nosso e-mail. Escrevendo e-mails. Clicamos no botão escrever, definimos um destinatário e uma frase curta para descrever o e-mail como assunto. No corpo do e-mail, escrevemos a mensagem que deve ser enviada. Em geral, começamos a mensagem com uma saudação e em seguida com o conteúdo da mensagem. No final, incluímos um agradecimento, despedida ou a assinatura do remetente. Anexos. Anexos são arquivos, documentos ou imagens que podem ser enviadas junto ao e-mail. A inclusão é feita clicando no botão com o ícone de um clips. O navegador exibe uma caixa de diálogo para selecionarmos o arquivo no nosso computador a ser anexado em um e-mail. Os serviços de e-mail têm um limite máximo de megabytes para incluir arquivos. Serviços de armazenamento. Também conhecido como armazenamento em nuvem, os arquivos ficam guardados em servidores na internet ao invés de nas nossas máquinas físicas. Geralmente é necessário criar uma conta no serviço para utilizar e alguns serviços ficam integrados às contas de e-mail. O Google Drive libera 15 GB de espaço, o Dropbox 2 GB, o OneDrive 5 GB e o Mega 20 GB. Recursos dos serviços de armazenamento possibilitam compartilhar pastas e arquivos em volumes maiores, por exemplo, que o e-mail. No compartilhamento, podemos definir algumas permissões às demais pessoas. Por exemplo, somente leitura ou a permissão de fazer qualquer alteração nos arquivos. Alguns serviços oferecem também ferramentas de edição integrada, que podemos alterar o conteúdo dos arquivos diretamente no navegador. Alguns serviços disponibilizam também softwares de sincronização, que monitora as alterações dos arquivos, copia as modificações do computador para a internet e vice-versa. Segurança. Ao utilizarmos a internet, é importante adotar práticas para proteger nossos dados de privacidade. Com o crescimento da internet, surgiram diversos tipos de golpes virtuais, com o objetivo de enganar os usuários e obter acesso a informações confidenciais ou dispositivos. Por exemplo, o phishing tenta obter informações pessoais e financeiras. Por exemplo, com e-mails, mensagens que imitam situações confiáveis. Malwares são programas maliciosos que infectam os dispositivos e roubam dados até bloquear o acesso ao sistema. Fraude em compras, criação de páginas falsas que visam roubar informações de pagamento dos usuários. Algumas boas práticas de segurança são não clicar em links enviados por remetentes desconhecidos, evitar baixar arquivos de fontes não confiáveis, principalmente arquivos executáveis, e evitar cadastros em sites não confiáveis ou que peçam informações pessoais sem a necessidade. A identificação de um site confiável não é uma tarefa fácil, mas existem antigos indicativos importantes que devem ser observados. Um deles são o protocolo HTTPS, que protege os dados transmitidos, indicado por um cadeado ao lado do endereço do navegador. Verificar avaliações e comentários de outros usuários sobre o site. Páginas confiáveis exibem de forma clara suas políticas de privacidade, termos de uso e informações de contato. O cadastro em páginas é fundamental o uso de senhas fortes e autenticação em 2 etapas quando possíveis. Senhas fortes devem ser longas, combinar letras maiúsculas e minúsculas, assim como números e símbolos, e evitem usar a mesma senha para múltiplos sites. Chegamos ao fim da 5ª semana. Tentem resolver os exercícios, revisar o conteúdo e realizar suas próprias pesquisas sobre os conceitos apresentados. Bons estudos!